E a nossa entrevistada de hoje é Ana Paula Mendes. O assunto, o Gabinete de Políticas Públicas para Mulheres. O espaço aberto já está no ar. É logo depois do intervalo. Vê só, vê só, vê só. Por onde a gente passa, vê trabalho em Maceió. Vê só, vê só, vê só. Quem te viu, quem te vê, a gente tá melhor. É a prefeitura com trabalho bem maior. Da orla, a gota por amor a Maceió. Vai com tudo, trabalhando para todos. Eficiência, buscando o melhor. Tá no pique, tá com pressa, pavimentando rua. A prefeitura pisou no acelerador. Tá no pique, tá no grau. Vê só, vê só, vê só. Por onde a gente passa, vê trabalho em Maceió. Vê só, vê só, vê só. Quem te viu, quem te vê, a gente tá melhor. Tá no grau. A cidade de todos nós. A capital que mais vacina do Brasil. O exemplo, nossa escola municipal. Amamos Maceió, a cidade do bem. Tá bonita, iluminada, como a gente nunca viu. Tá no grau. Vê só, vê só, vê só. Quem te viu, quem te vê, a gente tá melhor. Tá no pique, Maceió. O trabalho não para, aqui somos o sol. Cidade de todos nós. Olá, meus amigos, um grande abraço. Está começando o Espaço Aberto, esse espaço dedicado a discutir os principais assuntos relativos à sociedade de uma forma em geral. Estava com saudade de vocês, mas já estamos de volta. E a nossa entrevistada de hoje é Ana Paula Mendes, ela que é coordenadora do Gabinete para Políticas de Mulheres aqui em Maceió. Ana Paula, inicialmente, muito obrigado pela presença, por se disponibilizar a estar discutindo aqui assuntos tão importantes. Eu queria justamente começar o programa de hoje falando sobre a importância da Prefeitura de Maceió de destacar uma pasta exclusiva para tratar de assuntos sobre mulheres. Paula, obrigado pela presença. Oscar, eu que agradeço, o convite. É um enorme prazer estar aqui nesse programa que tem um intuito tão importante, que é levar informação a todos os maceioenses. E o prefeito JHC, desde que assumiu a gestão de Maceió, ele veio com muita sensibilidade, com essa pauta, reconhecendo realmente a necessidade de criar políticas públicas para as mulheres, de levar transformação, mudança de situações e inserir as mulheres de fato na sociedade, no mercado de trabalho, enfim, principalmente nos índices que nós temos, de Alagoas. Nós estamos figurando aí no primeiro lugar no feminicídio de mulheres negras do país e em segundo lugar, no geral, primeiro lugar do Nordeste, também feminicídio. Então, Alagoas ainda é um estado, Maceió ainda é também uma capital que violenta muito a vida das mulheres, seja fisicamente, psicologicamente, moralmente. Então, diante de todos esses fatos, diante de todos esses fatores, e ainda veio a pandemia, trazendo outras tantas situações, e a gente sempre diz que, de fato, todos os problemas sociais de toda a humanidade, sempre os mais afetados serão as mulheres, porque acabam sendo, de fato, as pessoas com mais vulnerabilidade, na família. Porque, por exemplo, alguém fica com Covid, alguém fica doente, tem a quarentena, os filhos saem da escola, a mulher sai do emprego para ficar com as crianças, tem que cuidar da família que está doente, acaba que todas as obrigações, a maioria delas, recaem sobre a mulher, e o número de mulheres desempregadas no Brasil cresceu drasticamente após a pandemia. Então, ele decidiu que não, nós criaremos um gabinete, que criará políticas para as mulheres, e será um grande desafio, porque esse gabinete ele vai tentar, de fato, unir todas as pastas para que a gente, de fato, atinja o nosso fim, que são as mulheres de Maceió. A gente percebe uma preocupação e o zelo com relação ao assunto, Ana? Há 11 anos, Maceió não tinha uma conferência municipal para discutir a questão das mulheres, e isso aconteceu ou foi retomado agora em maio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância e essa iniciativa de trazer a discussão de uma forma mais ampla para toda a sociedade com a realização da conferência. Isso, Oscar. Então, quando a gente iniciou o trabalho no Gabinete de Políticas para as Mulheres, nós já detectamos, em realmente algo investigativo dentro da prefeitura, que não se tinha nenhum órgão que trabalhasse para as mulheres, que desenvolvesse políticas diretas para as mulheres de Maceió. E nós pegamos, de fato, uma gestão sem políticas nenhuma, praticamente, porque campanhas são transitórias e não, elas são educativas, mas elas não são políticas de fato.
E nós começamos um trabalho, de fato, inicial, um trabalho de formiguinha, mas que tomou uma proporção muito grande, graças a Deus, mas a gente iniciou um trabalho pioneiro em várias vertentes. Uma delas também, como você citou, é a conferência. A gente sabe a importância de conferência, né? São lugares de diálogos, de discussões de políticas para as mulheres, né? De uma reunião dos movimentos de mulheres, de movimentos feministas, de movimentos que lutam por direitos das mulheres, e há muito tempo não se tinha uma conferência, há mais de 11 anos, os movimentos estavam extremamente desarticulados e a gente teve um papel fundamental, que foi justamente promover esse momento. Maceió não existe em Maceió um plano de políticas públicas do município, não existe. Nós faremos o primeiro plano de políticas públicas para as mulheres e essa conferência ele teve o grande objetivo disso, de propor essa discussão e também de realizar, né, a criação desse plano. Então, nós teremos agora a segunda parte da conferência. A primeira foi um grande sucesso e foi um dia de muita chuva, mas a gente conseguiu reunir mais de 300 mulheres nesse dia. Foi incrível, foi um momento lindo, né? Principalmente pós-pandemia, todo mundo que estava em casa e não conseguia ter essa interação. O segundo momento será agora, no final de julho, será o segundo momento da conferência e acredito que ainda esse ano a gente já consiga lançar o nosso primeiro plano de políticas públicas para as mulheres. E é o plano construído ouvindo as mulheres, né? Isso eu acho que é o mais importante, né, Ana Paula? Esse é o mais importante. A gente sempre tem que ter em mente, aí a gente faz parte de uma gestão que ela escuta muitas pessoas, né? É uma gestão extremamente participativa. Não se faz nenhuma política pública sem a participação popular, sem a participação das pessoas. São as pessoas que estão na ponta, são elas as que necessitam das políticas e elas precisam falar o que de fato elas necessitam, o que é que elas propõem, para que o município ele venha intervir nessas necessidades. Então, o plano de políticas, né, de mulheres aqui de Maceió, o nosso primeiro plano, ele vai ser altamente participativo, ouvindo as mulheres diretamente. Agora você falou sobre a importância de ter políticas e não só campanhas. Obviamente que as campanhas elas são extremamente importantes, mas são passageiras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Emprega Mulher, que é um programa que visa principalmente capacitar mulheres, algumas em estado de vulnerabilidade social, e que já capacitou mais de 150 mulheres, né? Como é que surgiu essa iniciativa e como é que você já vê os resultados desse programa, Paula? Isso, como eu te falei, a gente presenciou índices muito drásticos em relação ao desemprego de mulheres e a falta de capacitação também, principalmente em Alagoas e especificamente no nosso município aqui em Maceió. Então, a gente, desde 1º de dezembro, nós tivemos, né, nós lançamos o programa Emprega Mulher. No dia do lançamento, a gente reuniu 500 mulheres ali no ginásio do SESI. Foi um momento lindo e a gente percebeu o quanto as mulheres elas querem. Elas precisam se capacitar, elas têm sede de mudança, elas realmente querem transformar suas vidas. Porque muita gente fala assim, mas existem oportunidades, mas muita gente não quer se adequar ou não tem interesse. Não, existe sim o interesse. Você percebeu isso quando lançou? Total. Né? Contrário do que muita gente fala, o interesse é enorme. O que estava faltando era justamente o município, a gestão pública tomar iniciativas. Estavam faltando oportunidades, mas interesse tem de sobra. Então, nesse dia, a gente conseguiu reunir 500 mulheres. Dessas 500, nós já capacitamos, né, na finalização dos cursos, 200 mulheres. E agora, recentemente, juntamente com o Ministério da Economia e o Ministério da Mulher, a gente conseguiu mais de 500 vagas em cursos profissionalizantes. Então, cursos de manicure, cursos de maquiagem, cursos de tecnologia, de computação, cursos de costura, muitos cursos que elas podem empreender, assim como serem inseridas no mercado de trabalho. A caravana foi um sucesso. A gente inscreveu mais de 600 mulheres em parceria com o Ministério. O Ministério esteve aqui conosco. O Senai e Senac serão responsáveis por fazerem, né, por fazerem toda essa questão dos cursos, né, por promoverem os cursos. A Prefeitura de Maceió, todas essas mulheres elas já estão automaticamente integradas no programa Emprega Mulher. Elas também terão uma passagem viabilizada pela Prefeitura, porque a gente precisa entender que todas essas mulheres elas estão em extrema vulnerabilidade social. E para elas conseguirem, de fato, finalizarem a capacitação, elas precisam de um auxílio de transporte. Então, a Prefeitura está viabilizando esse transporte, além dos cursos também, e todas
passarão por nosso programa Emprega Mulher, porque também ele visa o atendimento psicológico, o empoderamento feminino. Nós acompanhamos essas mulheres até o final do curso e posteriormente nós já temos 15 empresas parceiras que possuem o selo, são empresas privadas. O que é que a gente tem, né? O que é que a gente decidiu quando a gente quando eu iniciei a construção do programa Emprega Mulher. Quando a gente quer fazer política pública, não é só a gestão pública, é toda a sociedade. Toda a sociedade, tanto pública quanto privada, elas têm a obrigação de transformar a sociedade, né? E graças a Deus a gente conseguiu 15 empresas privadas que aceitaram esse desafio conosco. Hoje elas são nossas parceiras e também elas se prestaram nessa obrigação de empregar mulheres capacitadas pelo programa nas suas empresas, né? Preferenciando essas mulheres. Nós temos aí a Carajás, que é um exemplo delas. Ela já está, inclusive, fazendo entrevistas com eles estão lançando aí 3 filiais, se comprometeram a nos ajudar nessa inserção no mercado de trabalho. Nossa primeira turma foram mulheres todas vítimas de violência doméstica, com medidas protetivas. Nós damos essa preferência dentro dos próprios cursos para que há pelo menos uma parte das mulheres que se inscrevam, que tenham essa oportunidade de mudança, que também sejam vítimas de violência doméstica, porque a gente sabe que é o extremo da vulnerabilidade social, porque também vem a vulnerabilidade emocional. E, Oscar, a gente ainda vai fazer um documentário só sobre esse programa, porque o que eu tenho presenciado, elas durante o curso, mulheres que saíram da depressão, pelo simples fato de terem as suas esperanças renovadas, elas saem de casa, elas vão para o curso, elas conhecem pessoas novas, elas conhecem acreditar na sua própria capacidade de entender, de conhecimento, né? Eles renovam suas esperanças, porque a gente acaba vendo que o que nos impulsiona é a esperança. E quando a gente não tem, a gente aceita viver naquela situação, né? A gente não tem mais esperança de mudar de realidade. E isso foi realmente uma injeção de ânimo. Esse programa tem sido uma injeção de ânimo na vida delas. E eu posso dizer que é um dos maiores programas hoje da Prefeitura de Maceió, no sentido transformação de vidas. E não dá para pensar, eu imaginar a transformação de quem é vítima, muitas vezes, de violência doméstica, que está nesse estado de vulnerabilidade social, sem você ter autonomia financeira. Né? Exatamente. Você acaba ficando preso a uma determinada situação. Então, eu acho que a grande sacada desse programa é justamente isso, de fomentar a independência financeira, se assim podemos dizer. Então, é um passo importante para essa independência, né, Ana Paula? Isso, exatamente. Todas as mulheres agora que participaram da caravana, elas ganharão no final do curso. Os cursos, eles irão terminar daqui a mais ou menos 3 meses, quase 3 meses. Elas ganharão um kit empreendedorismo. E também eu vou dizer já algo, assim, que a gente ficou muito feliz, né, com essa novidade. Já vou dar em primeira mão, que acredito que daqui a uns 3 meses o Banco da Mulher de Maceió, ele já vai ter existência de fato. Todos os trâmites jurídicos, né, administrativos já estão na fase de finalização. E todas elas que se capacitaram terão a oportunidade também de serem beneficiadas com microcréditos do Banco da Mulher. Então, aquelas que irão terminar o curso, que serão fiéis até o final, né, corajosas, como eu sempre falo, fortes até o final, porque muitas são mães, né, muitas são mães de crianças com microcefalia. Tinham muitas mães lá na inscrição com crianças com microcefalia. Eu sei a dificuldade que essas mães irão ter, mas eu sei da garra e da força que elas possuem. Então, realmente, a gente está trazendo oportunidade para a independência financeira, para que elas sejam donas do seu próprio negócio ou se insiram no mercado de trabalho através das empresas parceiras. Lembrando que o programa Emprega Mulher também, só para não esquecer, frisando isso, que o prefeito também de forma pioneira aqui em Alagoas, ele determinou que todos os contratos com empresas terceirizadas do município, eles sejam obrigados a separarem 2% das suas vagas de trabalho para mulheres vítimas de violência doméstica. É mais uma forma da gente inserir mulheres no mercado e que elas também elas acreditem no seu potencial, fechem o ciclo da violência doméstica e recomecem a sua vida. Então, assim, isso
é uma política pública, de fato, na sua total essência, é uma política pública. E não só a gente também está agindo na política pública, como a gente também está agindo na forma preventiva, né? A gente está prevenindo que mulheres passem por essa situação, porque a gente está dando a elas independência financeira, independência emocional, como a gente também combate a violência através de outros mecanismos, como, por exemplo, a Casa da Mulher Alagoana, né? Quando o prefeito ele tomou posse da gestão, a Casa da Mulher existia fisicamente, mas ela não tinha um trabalho ainda, porque ainda precisava ser viabilizado. Então, o prefeito foi lá e disse, não, a partir de hoje, eu irei viabilizar o trabalho, né? A gente vai abrir as portas dessa casa, essa casa vai funcionar e vai atender o seu fim, que é atender as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, a partir dali, foi um enorme trabalho e a gente conseguiu fazer isso, viabilizou servidores. Hoje nós temos a Guarda Municipal, nós temos uma patrulha, né? Salve Mulher, nós chamamos assim, que são guardas municipais que nós mesmos capacitamos no ano passado. Eu mesma tive essa honra de capacitar a Guarda. A Guarda nunca tinha sido capacitada na história de Maceió com relação à violência contra a mulher e contra crianças. Foi a primeira capacitação de muitas. Ano que vem nós também iremos capacitar novamente. E esse grupamento capacitado está atuando na Casa da Mulher e levando toda a proteção à vida das mulheres. Ana Paula Mendes é a nossa entrevistada. O assunto Gabinete de Políticas Públicas para Mulheres. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Vê só, vê só, vê só. Por onde a gente passa, vê trabalho em Maceió. Vê só, vê só, vê só. Quem te viu, quem te vê, a gente tá melhor. É a prefeitura com trabalho bem maior. Da orla, a grota por amor a Maceió. Vai com tudo trabalhando para todos. Eficiência, buscando o melhor. Tá no pique, tá com pressa, pavimentando rumo. A prefeitura pisou no acelerador. Tá no pique, tá no grau. Vê só, vê só, vê só. Por onde a gente passa, vê trabalho em Maceió. Vê só, vê só, vê só. Quem te viu, quem te vê, a gente tá melhor. Tá no grau. A cidade de todos nós. A capital que mais vacina do Brasil. Por exemplo, nossa escola municipal. Amamos Maceió, a cidade do bem. Tá bonita e iluminada como a gente nunca viu. Tá no grau. Vê só, vê só, vê só. Quem te viu, quem te vê, a gente tá melhor. Tá no pique, Maceió. O trabalho não para, aqui somos o sol. Cidade de todos nós. E já estamos de volta com o Espaço Aberto, conversando com a Ana Paula Mendes, ela que é coordenadora do Gabinete de Políticas Públicas para Mulheres. Quem acompanhou as festas juninas, né, um sucesso aqui em Maceió, também viu uma campanha, né, ostensiva que chamou a atenção de forma muito positiva, que é o, né, Maceió Sem Assédio, que, aliás, surgiu ainda em parceria, né, com a Abrazel, com a Associação dos Bares e Restaurantes, e que também, né, ganhou um gancho muito especial durante as festas juninas. Como é que surgiu essa iniciativa desde a parceria com a Abrazel e também a chegada às festas juninas, Ana Paula? Oscar, desde o ano passado, a gente elencou prioridades, né, em relação às políticas para as mulheres. A gente elencou principalmente as questões sobre o combate à violência contra a mulher, porque, como a gente relatou no início, na pandemia houve, de fato, acho que dobraram não, mas triplicaram todos os casos de violência contra a mulher, e principalmente a violência sexual. Então, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública já tinha noticiado no passado e noticiou uma prévia agora, recentemente, que os casos de violência sexual contra as mulheres aumentaram muito e aumentaram muito em Alagoas. Não só contra mulheres, mas contra crianças, contra meninas e na sua 80% na infância são contra meninas. Ainda reflexo de uma sociedade extremamente machista e patriarcal, onde vê a mulher como objeto, infelizmente. Então, a gente, desde o ano passado, começou a trabalhar nesse projeto para a gente iniciar com os bares e restaurantes, porque são locais que ainda a mulher se sente em vulnerabilidade, porque são locais de aglomeração de pessoas, que envolve bebida alcoólica. Então, assim, muitos casos de assédio são efetuados
realizados nesses locais. A mulher, ela sai naquele momento no intuito de se divertir um pouco, né, um momento de lazer, mas ela acaba naquele lugar que deveria ser para ela um momento de relaxamento, mas um momento de tensão, um momento de constrangimento e muitas vezes até de coisas piores mesmo, quando a violência ela realmente acontece. Então, a gente iniciou esse trabalho com bares e restaurantes. Logo quando a gente iniciou o trabalho, foi noticiado de um caso que chocou, né, nacionalmente, e a gente realmente viu que estava no caminho certo, que aconteceu em Salvador. Uma mulher, ela foi retirada, estava alcoolizada e foi retirada, né, como se fosse um animal do bar. A polícia não foi convocada, nenhum familiar daquela mulher, ela foi jogada na calçada e durante a madrugada, o que aconteceu? O óbvio. Porque se eu fosse um homem retirado de um local, primeiro que o homem não seria retirado. E se ele fosse, isso não teria acontecido, ela foi estuprada. Né? Então, assim, um homem ele pode ser assaltado, ele pode ser furtado, enfim, mas estuprado, muito provavelmente ele não vai ser. Então, infelizmente, ainda existe essa objetificação da mulher muito grande, né? Até devido a questões históricas mesmo na nossa sociedade. Então, aconteceu esse fato, e esse fato nos impulsionou ainda mais a falar sobre isso, a falar sobre essa questão que assédio é crime. E aí a gente traz o assédio sexual como um todo, mas a gente está fazendo de fato, é um projeto, na verdade, não é só uma campanha, é um projeto que tem, é indeterminado, né? É um projeto, como a gente fala, uma política de Estado, uma política contínua. Então, ele começou a ser com bares e restaurantes, a gente capacitou mais de 100 bares e restaurantes, a gente criou um protocolo de atendimento, onde eles têm uma noção do que é a violência contra a mulher, quais são os crimes sexuais, como importunação sexual, que acontece muito, principalmente em veículos públicos e privados, como Uber, táxi, ônibus. A gente também fala sobre o estupro em si e o assédio sexual, que é o que quando envolve, né, uma paquera e a pessoa fica insistindo, ou a mulher está com uma roupa curta e as pessoas acham que uma roupa curta já é um convite, quando não é, a mulher ela pode usar a roupa que ela quiser e isso não dá direito a ninguém a tocá-la sem sem a sua autorização. Então, a gente iniciou, a gente implantou o protocolo, já temos mais de 100 bares e restaurantes voluntariamente parceiros, todos receberam panfletagem, né, os nossos panfletos, porque é uma forma educativa, tanto para homens, tanto para mulheres. As mulheres precisam conhecer os seus direitos, precisam saber o que fazer se isso acontecer, o restaurante precisa saber como ele deve agir, para quem ligar, o que fazer, como atender aquela mulher. Você disse até uma coisa muito importante nos bastidores, que muitas vezes a vítima, ela é criminalizada. Ela é criminalizada. E é nesse protocolo e nessa capacitação que a gente informa. A vítima sempre vai ser vítima. Ela não pode ser criminalizada por qualquer outro motivo. Nenhum outro motivo pode ser substância para a gente dizer, foi aqui, justificar aquele crime. Um homem, ele vai ser o assediador, ele vai ser o violentador. A mulher vai ser a vítima. Na maioria esmagadora dos casos. Então, a gente passou toda essa informação para que eles acolham essa mulher com dignidade, com humanidade, com justiça, porque o que a gente vê na prática é que muitas mulheres passam pelo crime e passam novamente pelo crime, são novamente revitimizadas pelas instituições. E também a gente colocou cartazes nos banheiros, né, informando sobre assédio, sobre o crime, e que ela pode se dirigir ao balcão para pedir ajuda. Ela pode pedir ajuda, porque ali vão ter pessoas do próprio bar capacitadas para isso. E, além disso, não só essa questão combativa ao crime de assédio, mas também a questão preventiva. O homem, o agressor, o assediador, chega naquele local, ele lê um cartaz, ele recebe um panfleto, ele sabe que ali aquele restaurante se comprometeu a defender uma mulher. Ele, né? vai pensar duas vezes. Ele vai pensar duas vezes. E assim a gente começa a coibir crimes. E foi o que aconteceu no São João. Chegando no São João, a gente... festa. Uma festa gigante a nível nacional, né? A gente está aí como um dos maiores São Joões agora do Brasil. E eu disse, não, muita gente, festa, bebida alcoólica...
que é que a gente tem? O que acontece geralmente? Mulheres são assediadas, mulheres são violentadas. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai implantar essa campanha com força. A gente vai levar a campanha educativa e mais. O grupamento também que foi qualificado da mesma forma, que foi implantado na Casa da Mulher Alagoana, vai agir nos casos de violência. Então, a Guarda Municipal estava capacitada. A gente tinha um ponto no Maceió Sem Assédio, dentro do ponto da Guarda Municipal, era um ponto de denúncia. Qualquer mulher poderia ir lá, fazer sua denúncia, e a guarda estava capacitada para fazer prisão, para atuar naquele caso, direcionar aquela mulher a uma delegacia, para fazer um boletim de ocorrência. Enfim, a gente tinha um ponto, né, para, de fato, agir com rigor da lei, e a gente tinha toda a campanha preventiva e educativa durante o show. E o sucesso foi enorme, né? Foram as mulheres, quando a gente chegava lá, entregava um panfleto, por exemplo, e a gente abordava a mulher: olha, se você se sentir coagida, se você se sentir constrangida por alguma situação que seja relativa a assédio sexual, nos procure. Elas amavam, elas liam o panfleto, elas falavam ser emocionadas, porque elas se sentiam representadas. Muitas delas já tinham passado por isso, muitas. Até os últimos índices agora, né, que 70% das mulheres no Brasil já foram assediadas em algum momento. Então, assim, muitas se sentiam representadas. Os homens, muitos homens aderiram à campanha, né, eles postavam nas redes sociais, a gente recebeu muitas postagens nas redes sociais, e isso é bom porque começa a comover as pessoas, começa a fazer aquela comoção na rede social, começa a discutir o assunto, né, e as pessoas começam a enxergar que aquilo é crime, porque às vezes acontece e muita gente relativiza, naturaliza. O que eu percebo, a sociedade naturalizou o assédio, e crime, ele não pode ser naturalizado jamais. Assim como a sociedade tinha naturalizado a violência doméstica contra a mulher. Aquela frase, em briga de mulher não se mete a colher, não se mete, e a gente tem que meter colher, e a gente tem que meter o que a gente tiver. A gente tem que ligar para a delegacia, para a polícia, porque aquilo é crime. Aliás, por falar em meter a colher, o gabinete, ele mete a colher realmente, né? Mete. E eu até aproveito para a gente falar um pouquinho sobre o aluguel Maria da Penha. É porque quando a gente fala em autonomia financeira, em independência, principalmente para mulheres vítimas de violência doméstica, não dá para imaginar sem capacitação, como você falou do Emprega Mulher, e sem, por exemplo, uma opção de moradia, seja através de um aluguel, seja através, né, de percentuais de habitação destinados a mulheres vítimas de violência. E aí você tem um pacote para combater efetivamente a violência doméstica, né, Ana Paula? Exatamente. É justamente isso que a gente tem feito. A gente tem construído um pacote através de várias ações de políticas públicas para combater efetivamente a violência contra a mulher e dar àquela mulher uma verdadeira opção. Você não precisa, não necessita mais conviver com a violência doméstica dentro da sua casa. Hoje você não está sozinha, é isso que a gente está falando. Você não está sozinha. Você está hoje acompanhada por um município que te dá hoje subsídios para você tomar uma decisão. Por exemplo, hoje chegou uma mulher sofreu violência doméstica, ela já pode ir diretamente à Casa da Mulher Alagoana. E eu sempre falo, se dirige à Casa da Mulher Alagoana, por quê? Tem a Central de Flagrantes, tem outras delegacias, mas a casa ela tem um tratamento humanizado. Ela vai ter realmente um acolhimento, ela vai ter uma conversa, ela vai passar por assistente social, ela vai passar por psicóloga. Posteriormente a isso, você não tem para onde voltar, você vai ser encaminhada à assistência social, você vai ter direito a um aluguel Maria da Penha por 6 meses e pode novamente receber por mais 6 meses, até 1 ano. Então, nesse período você vai ter o seu lugar, você vai ter a sua residência para você estar com os seus filhos. Você não precisa mais se manter num relacionamento abusivo porque você não tem para onde ir. Findou isso, nós temos a habitação. Como a gente sabe que a habitação ela não vai ficar pronta de imediato, mas essa mulher que sofreu violência doméstica, que está com medida protetiva, que está com ação penal, com inquérito policial em curso, a gente sempre fala isso, não basta só o boletim de ocorrência, né? Você tem que prosseguir, é uma forma que a gente tem de fazer com que a mulher ela realmente dê prosseguimento à ação, para que ela não desista. Com isso, ela pode ser direcionada a preferencialmente no recebimento dos cônjuges habitacionais do município com o governo federal. Então...
Ó, gente, são tantos os programas, e olha que a gente não falou sobre a campanha de dignidade menstrual, sobre Salve Mulher, sobre outras coisas, que dá pauta, obviamente, para outros programas à frente. Ana Paula, eu queria agradecer demais, né, a sua presença e dizer que nada que é feito sem entusiasmo vai para frente. E uma coisa que a gente percebe em você é que você faz isso com muito entusiasmo. E já é o primeiro passo para que o sucesso chegue de forma mais efetiva. Então, parabéns pelo seu entusiasmo, pela sua garra em levar essa pauta tão importante à frente. Muito obrigado por participar com a gente. Muito obrigada, Oscar. Esse meu entusiasmo é espelho, relato do nosso prefeito. Eu digo que às vezes a gente passa por desmotivações normais do trabalho, porque é tudo muito difícil. Mas quando eu escuto o prefeito, quando a gente conversa, quando eu vejo os olhos dele brilhando, eu disse, a gente pode fazer mais, a gente consegue fazer mais, a gente consegue impactar o número máximo na vida das pessoas. E quando a gente recebe os relatos de mulheres que tiveram suas vidas transformadas, e esse é um gás que nos contagia e faz com que a gente continue. É só o começo, se Deus quiser, até esse final dessa gestão a gente fará muito mais. E para fechar, eu quero dizer a todas as mulheres que vocês não estão sozinhas, nós estamos juntas, eu também sou uma mulher, eu sei exatamente o que vocês todas passam e que hoje vocês possuem realmente um canal, possuem políticas públicas efetivas e que vocês não estão sozinhas e que podem contar conosco de forma total. Ana Paula Mendes é coordenadora do Gabinete de Políticas Públicas para Mulheres, que esteve com a gente aqui no Espaço Aberto. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Em breve a gente está de volta. Valeu, tchau.